Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 30 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Salmo 88, 89, versículos de 21 a 30. Por meu nome, seu vigor crescerá. A palavra de hoje nos revela o relacionamento íntimo e profundo entre Deus e Davi, o rei Davi, homem segundo seu coração, um bravo, um eleito entre o povo, apesar de suas quedas e seus pecados. Davi é a figura de cada um de nós, quando sinceramente buscamos a Deus e a Ele nos entregamos de todo o coração, mesmo se caímos. Medite com atenção cada palavra do trecho de hoje e observe quantos benefícios, quantas graças surgem quando você se mantém em íntimo, profundo, constante relacionamento com Deus. Salmo 88, 89, do versículo 21 ao 30. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Minha mão o sustentará, meu braço o fortalecerá. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o mal oprimi-lo. Esmagarei diante dele seus adversários, e os que o odeiam eu abaterei. Minha fidelidade e minha bondade estarão com ele, e pelo meu nome crescerá seu poder. Estenderei sua mão esquerda sobre o mar e sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará: Tu és meu Pai, meu Deus, meu rochedo, meu Salvador. Eu farei dele o primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Eu lhe conservarei meu favor para sempre, e minha aliança com ele será estável. Farei viver para sempre sua descendência e seu trono como os dias do céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a história de Davi reflete maravilhosamente a história de cada um de nós. Como é duro caminhar com Deus até depois da nossa conversão, depois de tê-lo saboreado. Yahvé Deus foi buscar Davi quando era ainda um jovenzinho, pouco mais que um adolescente, que pastoreava humildemente os rebanhos do seu pai. Quando o profeta Samuel pediu para o pai de Davi apresentar todos os seus filhos, afirmando que um deles teria se tornado rei, o pai apresentou todos, exceto Davi, por ser pouco mais que um adolescente. Mas Deus falou para o profeta Samuel: Não olhe as aparências, nem a altura, nem a força. Deus olha o coração. E assim foi que Davi foi ungido rei de Israel. Davi é o pequeno, o menor da família que mora na menor cidade da Judéia, Belém. Então vocês já entendem muito desse jeito de agir de Deus, certo? Davi é um pastor e permanecerá um rei pastor. Também nesse sentido, ele tem um coração segundo Deus, pastor do seu povo. Durante a vida inteira, Davi manteve um coração segundo Deus. A gente vê isso em 1 Samuel 13:14. Isto é, um coração voltado para Deus, em relação com Deus, um coração obediente a Deus, abandonado em Deus como em um pai, mesmo depois dos seus graves erros. Todos nós sabemos que Davi cometeu realmente graves erros. O adultério com Betsabeia, o homicídio, mesmo que indireto, de Urias, o marido dela, homem que lhe foi extremamente fiel. O terrível abuso de poder e mentira que Davi viveu nessa ocasião. Depois, um outro momento de orgulho, quando quis contar o povo, como se falasse:
Agora eu tenho um povo numeroso, homens de guerra numerosos. Agora não preciso mais de Deus, eu me viro com as minhas forças. Irmãos, no final desse censo, que tinha na base a confiança em si mesmo e não nas forças de Deus, eis o que a palavra diz em 2 Samuel 24:10. Davi sentiu remorso, recenseando o povo, e rezou a Yahvé: pequei gravemente fazendo isto. Apague, Yahvé, a minha culpa, pois cometi uma loucura. E no versículo 14 são relatados os sentimentos de Davi. Estou em grande angústia. Caímos nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. O pecado, irmãos, não foi sem consequências e provocou 3 terríveis dias de peste que provocou a morte de milhares de pessoas inocentes. Mas Davi sempre se abandonou em Deus, qualquer fosse a sua situação ou o seu pecado. A sua vida sempre ficou unida a Deus, que era o seu rochedo e o seu Salvador. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Minha mão o sustentará e meu braço forte o fortalecerá. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o mal oprimi-lo. Esmagarei diante dele seus adversários, e os que o odeiam eu abaterei. Estenderei sua mão esquerda sobre o mar, e sua mão direita sobre os rios. Eu lhe conservarei meu favor para sempre, e minha aliança será estável. Veja, meu irmão, o que ganha uma pessoa que se entrega a Deus. Seus inimigos serão esmagados, aniquilados por Deus. Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Muitas vezes estamos com medo dos nossos inimigos, mas se você vive com Deus no coração, vive perto de Deus, vive agarrado a Deus, será Ele mesmo que esmaga e aniquila os teus inimigos. Segundo, o protegido de Deus abraçará o mundo, a sua mão esquerda sobre o mar e a sua mão direita sobre os rios. Nada será impossível, porque as obras são de Deus, e nós somos instrumentos. Nunca um instrumento se pergunta se dá ou não dá. Quem comanda é o artista, quem comanda é o trabalhador, que é Deus que guia e dirige a vida. Terceiro, Davi será o maior dos reis da terra. Sempre quando Deus nos encontra, Ele nos engrandece. Ele potencia ao máximo todas as nossas capacidades e realmente com Deus nos tornamos plenamente realizados. Quarto, Deus manterá um relacionamento íntimo com o seu consagrado, com o homem que a Ele se entrega de verdade. Minha fidelidade e bondade estarão sempre com Ele, e pelo meu nome crescerá seu poder. Ele me invocará: Tu és meu Pai, meu Deus, meu rochedo e Salvador. Vamos aprofundar ainda mais. Vamos tentar ver a vida de Davi. Como é que Davi se entregava a Deus desde a sua juventude? Você pode se lembrar as palavras de Davi quando pediu para Saul de poder lutar contra o gigante Golias. Davi não fazia parte do exército, ele pastoreava as ovelhas porque era ainda um adolescente, e chega no campo de batalha, no acampamento, e vê todo mundo amedrontado por este gigante Golias. Quando ele avançava, o povo judeu, o exército judeu recuava. E este gigante Golias zombava do povo de Deus, zombava das tropas de Deus. E Davi
não aceita isso e fala: eu quero lutar. E Saul responde: tu não passa de um menino. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. E Davi logo retruca: quando o teu servo, isto é, eu mesmo, o próprio Davi, quando o teu servo vigiava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha, eu o perseguia e o abatia, tirando-lhe a presa da boca. Yahvé, que me salvou da garra dos leões e dos ursos, há de me salvar também da mão deste filisteu. Assim foi que Davi passou o riacho e escolheu 5 pedras lisas e se moveu decididamente em direção do gigante, confiando unicamente em Deus. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Deus das tropas de Israel que tu insultaste. Hoje, Yahvé te entregará na minha mão e eu te abaterei. Tenta imaginar a cena. Este moleque, este adolescente, que nunca tinha lutado, nunca tinha sido um combatente, está enfrentando um gigante. Como é que é esta cena? Um gigante que amedrontava o povo inteiro judeu, o exército inteiro judeu, homens de guerra. Imagina a coragem, a fé, a entrega de Davi, o coração segundo Deus. Irmãos, parece tudo simples para quem escuta, mas tenta refletir. Nem Saul tinha tido esta coragem e esta fé. Nem algum dos soldados judeus tinha esta fé. Somente este pequeno rapaz. Você pode entender daqui porque ele foi escolhido como rei. Foi escolhido como rei, mesmo muito novo, porque ele sabia se confiar e se entregar totalmente em Deus, nas mãos de Deus, sem duvidar, e sentia a força de Deus dentro do seu coração. É isso que significa ter um coração segundo Deus. Esse é o modo de vencer os nossos gigantes que querem nos matar. Davi amadureceu essa fé na solidão dos campos, pastoreando as ovelhas, na solidão e na humildade, sozinho contra leões e ursos. Quanto ele nos ensina, apesar de seus pecados bem conhecidos. Maior que o pecado resplandece a sua total entrega, seu total e perene abandono em Deus. Esse pode ser o nosso propósito de hoje, em tudo o que enfrentaremos. Força, portanto, paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.